Muito boa noite, Marcos. Tudo bom? Opa, tudo bem? Me escutando direitinho? Eu tô. E você, tá me ouvindo bem? Tudo bem também. Deixa eu afastar aqui, senão minha cabeça fica muito grande, né? Então, assim ficou melhor. Marcão, muito obrigado por ter atendido ao meu pedido, né? A gente já vinha ensaiando fazer essa live já faz um tempo, deu certo hoje. Então, primeiramente, muito obrigado, Marcos. E para aqueles que ainda não te conhecem, se apresenta, por favor. Não, que isso, você já me deu aqui a super apresentação, já falou melhor do que eu falaria, então. Oh, Mas aqui, só para fazer minha parte também, pessoal que não me conhece, prazer, meu nome é Marcos Corrêa, venho trabalhando com produção de conteúdo sobre fundos imobiliários já tem aí 2018, comecei o Instagram em 2019, então aí tem uns 3, 4 anos, dependendo de como você pegar, né? uhum. Ah, e a ideia sempre foi criar conteúdo. Inicialmente, quando eu comecei lá atrás, foi para mim, então era conteúdo para mim mesmo. Vou começar, vou fazer, vou aprender, vou estudar e tudo mais. Mas Aham. depois virou produzir para os outros também. Então a ideia foi ajudar. E dali a gente foi evoluindo para muita coisa. Passamos por projetos no meio do caminho, fizemos coisas juntos, inclusive, no meio do caminho. Sim, sim. E mais recentemente eu entrei na Suno, onde eu comecei a construir algumas ferramentas aqui dentro da casa. Mas nessa trajetória toda, sempre fundos imobiliários envolvidos. Então foi uma trajetória bem focada mesmo. Sim. E é o menino prodígio do mercado de fundos imobiliários, não é isso, Marcão? É assim que você é conhecido? Não sei, algumas pessoas podem dizer isso, não sei. Sim, sim. Não, o Marcão manja e manja muito, cara. Marcão, vamos lá. A ideia aqui da conversa hoje é a gente dividir em duas partes. Uma parte um pouco mais pessoal, o pessoal te conhecer melhor, conhecer sua história, você contar um pouco aí da sua trajetória pessoal e profissional, né? O pessoal te conhecer e depois a gente vai perguntar sobre fundo imobiliário. Não tem como fugir muito do assunto, né? É a especialidade sua. Tenho certeza que tem várias perguntas que estão rondando aí o seu direct nas últimas semanas, né, referente aí ao mercado atual. Então a gente vai abordá-las, né? Tenho certeza que o pessoal vai gostar. Vamos lá. Primeiro, para o pessoal te conhecer melhor, Marcão, porque essas são perguntas que raramente são feitas, né? Pra você contar para a gente um pouco da sua trajetória, né? Pessoal, profissional, pessoal que sabe que você já produz conteúdo, já fazem 4 anos, como você falou, mas existia um Marcão antes dos fundos imobiliários, né? Como que era essa sua vida antes, cara? Cara, olha, era para eu ter feito outra coisa na vida, nada a ver com o mercado financeiro, assim, nem perto, assim, realmente era para ser muito longe de mercado financeiro. Eu, desde pequeno, sempre gostei muito de jogos, jogos online, qualquer tipo de jogo, eu sempre gostei muito. E eu sempre fui da filosofia de que eu quero trabalhar com alguma coisa que eu gosto. Ponto. Certo. Não quero fazer alguma coisa que eu não tenho alguma atração, nem que seja, sim, sabe, trabalhar só por dinheiro, não era uma coisa que me interessava. Eu realmente tenho que unir essas duas coisas. Então eu decidi desde pequeno que eu queria trabalhar com jogos. Era isso. Eu queria ser programador, queria criar jogos. Era isso. Queria viver e me divertir do meu trabalho. E, enfim, até bastante tempo eu fui atrás desse desejo. Inclusive, eu fui e cursei nos Estados Unidos, fiz uma faculdade de ciência da computação. Então, a ideia era realmente me formar. Me formei como programador, só que aí que começou a desviar um pouco o curso. Eu me formei como programador, até tive um pouco de experiência na área assim para trabalhar, mas eu comecei a me interessar por outras coisas. Eu vi que programador mesmo não era a minha, sim, apesar de eu gostar, apesar de eu adorar essa área, apesar de até poder ser um hobby, apesar de não ser hoje, para trabalhar realmente não foi uma coisa que eu quis. Assim, eu entendi que é uma profissão que demanda muito estudo contínuo, é muito difícil e cobra-se muito dela. Então, é uma coisa muito legal, mas eu vi que não era algo que eu queria fazer. E Uhum. naquela época, depois da faculdade, eu comecei a mexer um pouco mais com outras coisas. Aí foi realmente, fui testando algumas coisas. Algumas eram mais para a área administrativa, outras para digestão, outras até para tradução. Então, como eu estudei fora, eu entendia bem inglês e português, eu conseguia fazer essa ponte relacionada ainda com jogos, mas agora já não era mais programação. Aí Aham. beleza, vamos evoluindo. Trabalhei em algumas empresas, trabalhei de algumas coisas também em modelo freelancer. Para quem gosta de jogos online, talvez aí algumas coisas que vocês joguem eu até traduzi. Em Path of Exile, por exemplo, é um jogo que ainda é atual, ele ainda é atualizado hoje, tem muito jogador. Se você joga, se você conhece, um dedinho meu tá lá dentro ainda até hoje, eu acho.
Mas assim, aí eu comecei a entrar naquela rotina de funcionário. Então, ia lá, trabalhava, ganhava por hora, ou dependendo do trabalho que eu tinha, era por hora ou mês mesmo. E eu vi que Aham. a conta não. Sabe, a gente entra naquele dilema que acho que todo mundo em algum momento vai ter. A conta não tá fechando, assim, pô, eu quero ter uma vida que eu consiga comprar o que eu quero, fazer o que eu quiser, ter mais liberdade. Aí começa a brotar aquela ideia de liberdade financeira, né? E eu Aham. vi que não tava rolando. Falei, sim, putz, adoro, gosto muito, mas não tá fazendo muito sentido, né? Aí foi o meu momento de introspecção aqui. Falei, tá, deixa eu entender como é que é a minha vida hoje, deixa eu entender como que eu lido com o dinheiro, vamos começar realmente do zero para eu entender e reformular aqui, eu conseguir montar um plano do que fazer. Apesar de na época eu ainda não investir, para mim esse foi realmente o meu primeiro investimento. É a hora que eu comecei mesmo a investir e entender o dinheiro. Para mim esse foi o Uhum. meu primeiro investimento. E aí eu comecei no básico. Então tá, como que eu tô guardando meu dinheiro? Porque até então, para mim, guardar dinheiro já era um puto investimento. Assim, eu tô Aham. colocando meu dinheiro no banco ali, eu tô mandando super bem. Mas aí a gente começa naqueles primeiros passos de entender que isso daí não é um investimento. Além de não ser um investimento, você está perdendo dinheiro. Então aí Sim. eu comecei a passar por aquelas fases de entender, beleza. O banco não vai me dar dinheiro, eu preciso investir para ganhar dinheiro em cima daquele dinheiro do meu trabalho. E aí foi que eu comecei. Então, começa a trocar de conta, abrir conta no Nubank, aí você começa a rentabilizar ali no 100% do CDI, aí você pega um cartão de crédito, aí você entende como funciona o cartão de crédito, você se aproveita do crédito, se aproveita Sim. de parcelar, você entender como funciona a mecânica de parcelar. Então, apesar desses movimentos não serem realmente um investimento, renda variável, coisa do tipo, para mim foi realmente aqueles investimentos que mudou toda a minha cabeça para entender melhor o que eu tenho que fazer com o dinheiro. Então, aquele Sim. momento ali foi a virada de chave para mim. Uhum. Aí depois eu comecei, beleza. Agora eu preciso entender como eu ganho dinheiro de verdade com o investimento. E eu sempre fui muito tranquilo, assim, na hora de estudar também, sempre fui muito focado. Então eu entendia o propósito da renda fixa, entendia o modelo renda fixa, mas não era um modelo que me interessava. Então, apesar de eu ter estudado a renda fixa, eu pulei essa etapa. Eu fui direto para a renda variável. Até hoje eu não tenho investimento em renda fixa. Tenho só o dinheiro que está lá na conta, mas isso daí eu não conto como investimento, Sim. com a composição da minha carteira. E aí eu aprendi, né, o que era fundo imobiliário, gostei do modelo, entendi que era um produto que poderia me dar aquela renda mensal, esse foi o foco inicial, né? Aham. E gostei demais e fui estudando em cima disso. Aí eu gostei tanto de investir que eu falei, putz, se eu pudesse trabalhar com isso, né? Assim, eu consegui unir aquele negócio que eu falei, de juntar a coisa que eu gosto com a coisa que dá dinheiro. Sim. E deu certo, assim, de pouquinho em pouquinho eu fiz meu Instagram. O Instagram eu comecei. Eu acho que o Instagram eu comecei em junho de 2019, eu acho que foi quando eu comecei. Eu já estudava antes sobre o assunto, mas o Instagram começou em junho de 2019. Eu falei, vou brincar de Instagram aqui, vamos ver o que dá. Sei lá, Aham. vou postar. Se a galera gostar, ótimo. Se a galera não gostar, enfim, tentei, vamos lá. Aham. E aos poucos foi dando certo, assim, eu fiquei surpreso com o pessoal se interessando pelo assunto, e 2019 foi onde a gente teve realmente aquele boom de pessoas em fundos imobiliários, então a quantidade de iniciantes, e até hoje, né, era muito grande. Então acabou dando muito certo, assim, o timing de entrar nessa produção de conteúdo. Sem falar que Uhum. fundos imobiliários é uma indústria pequena, até na parte de produtores de conteúdos, então assim, tinha um espaço bem legal. Ainda tem um espaço bem legal. Uhum. E aí eu fui gostando cada vez mais e fui cada vez mais tentando criar alguma coisa que virasse um negócio. Aos poucos foi evoluindo para o. Sim, o Instagram foi virando outras coisas, né? Vou tentar um pouquinho de Twitter, apesar de que eu não uso tanto. Talvez um YouTube, apesar de que hoje eu não tenho o YouTube, né? Eu uso o da Suno. Mas fui tentando algumas coisinhas. E eventualmente eu conheci o Danilo. Aí a gente juntos montou o Ticker 11 na época. Hoje chama Ticker Research para a gente construir algo junto, publicar conteúdo. Era só realmente divulgação de conteúdo, essencialmente. Aí depois a gente vai para a segunda etapa, né? Como é que a gente faz um negócio disso? Como é que a gente ganha dinheiro para a gente conseguir sustentar toda essa cadeia de produção? Né? Porque, assim, no fim do dia, a gente gosta de produzir conteúdo, as pessoas gostam de ter conteúdo. As pessoas gostam de conteúdo grátis. A gente gosta de dar também conteúdo grátis. A questão é que o negócio não fecha se não houver uma sustentabilidade financeira. Então a gente Sim. precisa cobrar
qualquer coisa que seja cobrar pelo material, seja cobrar por um serviço, seja cobrar pelo jeito que for, precisa para ter sustentabilidade no negócio. Então é uma coisa que a gente foi buscar, deu certo, e assim, pulando um pouco a história, né, acelerando um pouco a história, no ano passado, no começo do ano, eu fui abordado pela Suno, um convite para me mudar para cá. E pensei uns meses, foi um debate assim interno violento, que eu juro que foi muito difícil decidir o que eu queria fazer, né? Porque, pô, do lado eu tinha um negócio que era meu, junto com o Danilo, do outro lado eu tinha uma baita oportunidade de trabalhar em uma das maiores casas de análise, sim, uma proposta super legal, fiquei super dividido, mas no fim das contas eu acabei decidindo por mudar. E aqui dentro da Suno eu continuo a produção de conteúdo, mas uma parte que eu acabei me expondo mais, né, tendo mais presença internamente, é para a parte de criação das plataformas. Então, se você usa alguma coisa da Suno, como a Suno Analítica, por exemplo, a tabela de Suno Emissões, ou outras ferramentas e sites, por trás eu estou fazendo alguma coisa lá. Algumas mais, outras menos, algumas eu ajudei a criar, outras eu já peguei no meio do caminho, mas de alguma forma eu estou envolvido. Então, eu acabei voltando depois até aquele contato com a parte técnica que eu tinha lá na faculdade, que eu gostava, não sou programador, eu não faço a programação desses sites, mas eu trabalho um pouco na parte de idealização, atualização e criação. Então, eu acabei unindo tudo, no fim das contas. Né? Só faltou a parte do jogo, quem sabe aí em algum momento sai alguma coisa. Mas de resto, deu para fazer bastante, assim, unificar bastante. Bom, bacana, Marcão. Eu vejo essa história como uma história muito até parecida com a minha e com muitos outros influencers, né? Que a gente sempre conversa e vê que tudo nasce primeiro de uma necessidade, né? Falei, bom, beleza, ganhei um dinheiro, o que eu faço com ele, né? Porque infelizmente nós não somos ensinados, né? Ao que fazer com o dinheiro na escola, aquele negócio todo. E aí a pessoa, né, tem um clique, fala, bom, tem que aprender isso aqui, ele aprende, ele gosta, aí ele começa a estudar cada vez mais, começa a melhorar os seus investimentos. Aí ele comenta com um, comenta com outro, e aí em algum momento ele fala, pô, dá para falar com mais gente, né? Aí ele entra na parte de redes sociais e depois acaba aí evoluindo como você evoluiu, né? E eu concordo muito com o que você falou, né? A produção gratuita de conteúdo, ela é muito importante, né? Muito importante porque isso dissemina uma informação que é necessária. Só que é muito difícil você trabalhar só com gratuito, porque tudo custa, né? Enfim, ter pessoas como o Marcos, como várias outras pessoas trabalhando para gerar isso. Isso faz com que acabe sendo oneroso para nós que produzimos e a gente tem que, de alguma maneira, remunerar isso. Mas perfeito, Marcos. Cara, eu tenho certeza que a sua história é muito parecida com outros e inspira, né? Pessoas que talvez estejam no mesmo momento que você estava lá atrás, falando, pô, o Marcão conseguiu, eu também consigo, né? Então, por isso que eu acho muito bacana aquela história que a gente começa aqui a live, começa o Costa Show, conhecendo melhor. Porque a história, ela acaba inspirando as outras pessoas, né? Então, pode ser que tenha alguém aí vendo agora essa live e falou, pô, eu tô aqui trabalhando de programador ou de qualquer outra coisa. E falei, pô, poderia seguir esse caminho, né? O caminho do mercado financeiro, o caminho do conhecimento. Muito bacana. Marcão, vamos para a parte técnica agora. E não tem como começar com outra pergunta. Você permanece até hoje com 100% em fundos imobiliários? Sim, até hoje. Até hoje? Essa daí é por tempo indefinido, assim, um dia eu pretendo, assim, eu tenho vontade de fazer alguma outra coisa, mas por enquanto, por tempo indeterminado, é 100% fundos imobiliários. Eu já sabia disso, né? A gente já conversou várias vezes, mas explica para o pessoal aqui que não sabia disso, fala, como assim o cara só tem 100% fundo imobiliário? Esse, o Marcão é 100% FI. Explica para o pessoal o motivo que te fez tomar essa decisão, né? Ficar somente em FIs. Tá, eu não só vou explicar, como eu vou também dizer o porquê que isso não é recomendado. Mas assim, assim, vamos lá. Primeiro, na verdade, tem dois pontos importantes do porquê que eu faço isso. O primeiro ponto é que, com tudo, não é só com investimento, eu sempre fui da filosofia de que eu quero dominar aquilo e eu só quero fazer aquilo se eu tenho conhecimento sobre. Então, por exemplo, se você for me chamar para a gente fazer uma live aqui, para a gente discutir criptomoeda, não vou fazer, porque eu não manjo, não sei, então nem toco nesse assunto. Agora, se eu quero realmente fazer alguma coisa, então primeiro eu preciso entender para depois eu fazer. Então, a questão dos fundos imobiliários é isso. Eu entendo muito bem, eu gostei, foquei em estudar isso e só tenho na minha carteira porque isso está dentro da minha competência. Eu não consigo colocar, por exemplo, criptomoeda ou outros investimentos talvez mais diferenciados, porque eu não entendo. E se eu não entendo, eu não quero colocar na minha carteira porque eu não vou saber dosar direito o que eu estou colocando, ou não vou conseguir controlar direito, acompanhar direito. Eu preciso, é uma necessidade minha
estudar e entender antes de colocar alguma coisa na minha carteira. Isso serve para outras coisas também. Fazer alguma outra atividade, fazer algum trabalho. Se eu não sei, eu prefiro não mexer, porque, enfim, não sei. Para fazer mal feito, prefiro não fazer. E para perder dinheiro também, prefiro não fazer. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é porque hoje eu trabalho com isso. Então, eu acordo de manhãzinho, basicamente abro o computador, fundos imobiliários na tela. E a gente vai até a noite assim. Então, eu estou em cima disso, só não estou 24 horas porque eu tenho que dormir um pouco, mas assim, praticamente o dia inteiro eu estou olhando isso. Então, eu tenho muito acompanhamento para compensar o tanto de concentração que eu tenho. Então, se por acaso for acontecer alguma coisa com os ativos específicos ou com a indústria no geral, eu estou acompanhando. Isso, em tese, vai me ajudar a me posicionar melhor, ou até me retirar se houver uma necessidade, fazer algum ajuste. Isso me ajuda. Isso não previne, porque eu já estou todo posicionado. Então, quando você já está todo posicionado, você já está todo exposto, já tem todo o risco ali. Então, não tem como eu ter 100% de proteção. Mas essas coisas mitigam a possibilidade de dar problema. E aí vem o porquê que não é recomendado, que é justamente isso. Ainda mais se você é uma pessoa que tem o seu trabalho que não tem nada a ver com investimento, você não tem tempo para acompanhar o tempo inteiro. Então, assim, você vai estar ainda mais exposto se você for 100%. E você não vai conseguir reagir da forma que seria necessário caso aconteça algum problema. E eu acho que o exemplo mais fácil que eu consigo dar aqui do risco de você fazer isso é quando a gente teve aí, ano passado, a questão da tributação. Então, se passa uma tributação, é 20% da sua renda que vai para o saco do dia para a noite. Então, assim, se você está 100% posicionado, então pensa, você ganha lá seu dinheiro no mês, pega 20% daquilo e pronto, não é mais seu. Então, se você está posicionado dessa forma, concentrado dessa forma, traz mais risco para sua carteira. Então, por isso que não é o ideal. Tem muita gente que faz, eu recebo muita mensagem no Instagram de gente falando, eu sou 80, quero virar 100, ou eu comecei agora, já quero começar 100% também. Beleza, se você tem todo o conforto, se você entende os riscos para fazer isso, ok, a carteira é sua. Mas entenda que não é o recomendado. O recomendado é sempre diversificar. Seja você diversificar com até fundos, talvez, para ajudar com a sua falta de conhecimento em alguma coisa, ou não querer acompanhar alguma coisa. Mas o interessante é sempre diversificar. Então, assim, é por isso que eu faço. Se você quiser fazer, entenda os riscos. E é por isso que eu digo que não é recomendado também. É aquela famosa fase do Warren Buffett ou do Charlie Munger, né, de você ficar dentro da sua zona de competência, né? Então, se você se sente confortável assim, e lembrando, né, eu sempre falo que investimentos não tem certo e errado, tem aquilo que te permite dormir bem à noite, né? Se você não está dormindo bem à noite com seus investimentos, tem alguma coisa errada. Você vai fazer isso pelos próximos 30, 40, 50 anos da sua vida. Você vai ficar os 30, 40, 50 anos preocupado? Não faz sentido nenhum, né? Então, é aquilo, né? Eu sempre faço essa pergunta para você. Toda vez que a gente conversa, a gente toca nesse ponto. Porque as pessoas, elas têm que entender justamente isso. Ó. O que funciona para o Rafael pode não funcionar para o Marcos. O que funciona para o Marcos pode não funcionar para mim. E o que funciona para você pode ser totalmente diferente de nós dois também, né? O importante é fazer esse exame de consciência para que você veja o que é melhor para você. E aí, Marcão, como você é um grande especialista em fundo imobiliário, você tem que entregar o ouro aqui pra gente, cara. Quais são os critérios que você olha no fundo imobiliário? Eu sei que existem critérios subjetivos, né, como gestão e várias coisas que demoram muito tempo para as pessoas realmente se desenvolverem nessa área. Mas existem alguns critérios objetivos, né? Então eu queria saber de você, me fala um pouco sobre esse seu processo de escolha. O que você acha que você pode dividir aqui com a gente que ajudaria o pessoal que está ouvindo a escolher melhor fundos imobiliários? Ao longo dos anos aí, essa minha estratégia ela foi mudando um pouco. E isso é importante mencionar. Porque quando você vai montar a sua estratégia, seus critérios, a forma que você vai selecionar seus fundos, não vai ser igual. O que você faz hoje não vai ser igual daqui a alguns anos. Então é interessante, é importante você entender que isso muda. Hoje, alguns dos meus critérios são, obviamente, eu não acho que, ainda mais pensando numa carteira de longo prazo de fundos imobiliários de renda, não acho que tenha necessidade de eu pegar uma coisa que seja muito arriscada, ou que tenha grande probabilidade de dar problema na renda. Lembrando que tudo que eu fizer de análise, a renda vai estar no centro dela. Ganho de capital, beleza, maravilha, mas acho que tem produtos melhores para você focar mesmo em ganho de capital. Então, eu sempre estou pensando em renda. Então, todos os indicadores que eu vou olhar, de alguma forma eu quero entender a renda daquele fundo, para saber se ela vai ser boa para sempre, assim, entre aspas, né, para sempre,
se ela tem potencial de aumentar, se ela tem potencial de cair. Eu preciso entender sempre a renda. Então, beleza. Ponto número 1. Olhar o rendimento, olhar o dividend yield, entender o número, ver se o número faz sentido. Fazer uma comparação com pares, porque hoje em dia a gente tem vários fundos bons do mesmo setor. Então, logística, por exemplo, tem pelo menos aí uma meia dúzia que são ótimos fundos. Então, você tem ali 6 fundos que você consegue comparar entre eles, ver qual que é a média de renda, a média ali de portfólio, para você fazer comparação e entender. A comparação vai te ajudar muito a entender qual que é o momento do setor. Porque você não vai poder falar, tá, eu quero criar uma carteira que me dá 1% ao mês e eu quero fazer isso no setor de logística. Boa sorte. Não tem. Então, assim, você tem que entender o momento do setor e essa parte de comparação é muito importante. Então, você pega a renda. Um outro componente, ainda dentro disso de distribuição que eu gosto de olhar, é a questão do que é renda recorrente, do que é renda não recorrente. E por não recorrente pode ser ganho de capital, pode ser RMG, pode ser o que for. Eu preciso entender qual que é a renda recorrente desse fundo. Porque nada me garante que a outra porção vai continuar existindo. E hoje em dia a gente tem vários fundos fazendo venda, outros construindo, né, desenvolvendo com RMG. Então isso para mim é importante. O valor patrimonial, que é um indicador que muita gente gosta de mencionar, eu gosto para tijolo, mas não é o que eu uso realmente para avaliar. Isso eu uso mais para a parte de fundo de papel. FOF eu não tenho, mas usaria também para FOF. Então PVP é uma coisa que eu olho. Me dá uma referência de preço. Porque para FOFs e para fundos de papel, ele serve, o valor patrimonial é uma âncora, tanto para cima quanto para baixo. Então, em tese, ele vai regredir ao valor patrimonial dele em algum momento. Se ele estiver indo muito bem, sei lá, solta uma emissão ou dá um problema no cenário, a tendência é que ele volte para o VP como os fundos estão hoje. Então, você olhar um fundo de papel, por exemplo, sendo negociado com 30%, 40%, como a gente viu no passado, do VP, não faz sentido. Tenha paciência, esquece esse fundo, olha outro, porque em algum momento ele vai voltar. Inclusive o Iridium, que é o exemplo, se você olhar na sexta-feira, que aconteceu lá, basicamente um fundo lá, foi fazer umas comprinhas, mexeu, enfim, resumindo. Teve lá um índice que colocou o Iridium lá, ele caiu 5% no dia. Ele bateu 101 reais, alguma coisa assim, que é 1,05, 5% acima do VP dele, para um fundo que era negociado a 40. Então, assim, um pouquinho de paciência te leva bastante longe, apesar de que você pode ter ficado fora daquele fundo que você queria. Em tese, a paciência, você comprar bem e focar no preço, que é outro indicador, você vai ter um retorno melhor. Então, assim, de uma forma rasa, em questão de indicador, eu gosto de olhar esse tipo de coisa. Olhar e entender a renda. Eu olho qual que é o dividend yield, eu olho qual que é o VP, eu olho qual que é o preço, porque isso vai ditar o meu retorno. Eu quero saber a renda recorrente e não recorrente. É importante olhar a questão de contrato, esse tipo, taxa média dos fundos de papel, porque tudo isso vai ditar a minha renda. E eu preciso ter noção se ela é sustentável ou não ao longo do prazo. Então, sustentabilidade é a palavra-chave aqui da análise. Aí eu posso mencionar outras coisas, mas acho que aqui já deu para dar uma ideia da onde que está o meu foco na hora de estudar um fundo imobiliário. Não, perfeito. Tem uma live nossa, ela está salva aqui no meu IG, depois se vocês queiram ver. Foi uma live que a gente fez no auge assim, de 2020, quando os fundos imobiliários, o Iridium, né? A Selic tinha ido a 2%, então a marcação a mercado bagunçou totalmente, né? Os fundos imobiliários. A gente viu o Iridium a 140 reais, como você está falando, e eu lembro que a gente estava conversando sobre ele nessa live, não sei se você lembra. E aí eu falei, e aí, Marcão, cara, e esse preço? Cara? Ele falou, cara, é um clube, né? Negócio, você lembra disso? Virou um clube. Se você quiser entrar no clube, você vai ter que pagar o preço, e o preço é salgado. Né? E aí tem uma live que eu também fiz com o Rafael Salegato, que é o gestor, e eu fiz a mesma pergunta, e o preço dele? Ele falou, cara, qualidade tem preço, né? E assim, com certeza, né? Qualidade tem preço, mas é o que você está falando, né? Existe uma expectativa de regressão à média, né? Nos fundos imobiliários de papel ao valor patrimonial. E aí, assim, ficou bem claro para quem está ouvindo a gente, falando assim, olha, Marcão não compra fundo de papel com PVP maior do que, sei lá, 1,05, talvez dando uma tolerância ali, né? Mas não mais do que isso. E fundo de tijolo, cara? Fundo de tijolo já é mais difícil, é uma avaliação anual, o mercado, ele, com ciclos, ele pode se movimentar muito mais rápido do que o valor patrimonial. Como que você enxerga essa questão do PVP em tijolo específico, cara? É basicamente isso que você falou. É um valor ali que é atualizado uma vez por ano, ele funciona como uma referência. É importante mencionar que é referência. O valor de fato do imóvel é o valor de venda dele, se vender, por quanto vender, quando vender. Esse seria realmente o valor do imóvel.
Então isso é um ponto. Aí a gente vai entrar também naquele tema de entender o que é esse fundo de tijolo que a gente está olhando. Porque a estratégia do fundo vai variar também na questão de se é tão relevante assim o valor patrimonial ou não. Se é um fundo que tem uma gestão mais voltada para realmente vamos realizar vendas de imóveis, então beleza, você pode ter aí então um apego maior ao VP, porque se a gente vai ter uma venda e o valor de referência de venda vai ser mais ou menos aquele lá de avaliação, então realmente você pode comprar alguma coisa descontada. E hoje em dia a gente vê fundos maiores, né, mais consolidados, fazendo um pouco mais de movimentação. O HGLG, por exemplo, vendendo já vários imóveis. E você vê que ele consegue realizar grandes lucros com isso. Esse é um ponto. Se você olhar fundos de gestão passiva, que agora é um nicho que está ficando mais nichado ainda, você já consegue olhar um pouquinho mais de perto isso, porque assim, por exemplo, o HGPO. O HGPO é um que está aí que, se o cotista aprovar, capaz que venda aí um imóvel. Então você tem um fundo que é praticamente aquele imóvel, no caso do HGPO são dois, mas você tem um fundo que é praticamente um imóvel, você tem um valor de avaliação ali que, assim, dependendo do caso, o valor patrimonial pode estar até 30% abaixo, e do último valor de avaliação, pô, é difícil um imóvel de fato desvalorizar 30% assim. Então, pode ser que tenha desvalorizado, pode ser que o VP esteja meio desatualizado, meio errado, mas não vai estar o tanto que está de desconto na bolsa em alguns casos. Então, assim, esse caso pode ser interessante em questão de fundo passivo. Se o HGPO vende, no final das contas, pela proposta que foi feita lá, pô, é um baita lucro no preço de hoje, por exemplo. Não é uma garantia que vai rolar, é só uma ideia de uma possibilidade. Então, o VP, ele tem sim sua referência e eu acho que ele é muito importante nessa questão de possíveis vendas. É óbvio que, quando a gente fala de valorização de um imóvel, você tem as outras derivadas e consequências disso. Se o imóvel está valorizando, então quer dizer que o imóvel vale mais, quer dizer que a região talvez esteja mais interessante, quer dizer que potencialmente ele pode eventualmente cobrar um aluguel maior. Então aí já é consequência de um imóvel mais valioso. Mas eu acho que a parte mais importante é olhando por esse lado de venda. E só um outro, vou colocar aqui com uma pulga ali para o pessoal pensar, todo fundo abaixo do VP tem dificuldade de realizar a emissão. Então, quanto mais tempo tiver abaixo do VP, mais dificuldade vai ter para essa questão de emissão. Então, na questão de emissão, eu olho muito o valor patrimonial. Aí sim eu tenho sou um pouco mais rigoroso na hora de olhar. Porque ou ele não vai fazer emissão, ou ele vai fazer uma emissão que vai desvalorizar o meu fundo, ou enfim, tem várias possíveis consequências. Aí eu olho bem mais. Entendi. Marcão, eu tenho um ponto que você falou e que eu gostaria de salientar. Foi até um pouco antes que você falou que para você fundo imobiliário ele é renda. Né? Então, existem outras maneiras de ter ganho de capital, por exemplo, ações. Né? Então, eu vejo muita gente falando, Rafael, existe esse fundo imobiliário de tijolo, qualquer aqui, que está muito descontado na bolsa. Né? Mas esse é o ciclo dos imóveis, né? É o ciclo do setor. Se você quer ganhar com o ciclo do setor, na minha visão, não sei se você concorda, Marcão, faz muito mais sentido você ter ação de empresas de construção civil, construtora, né? Para ganhar com a valorização, do que de fato você comprou fundo imobiliário tijolo descontado. Na minha visão, que eu acho que a gente está bem alinhado nesse ponto, cara, fundo imobiliário é maquininha de imprimir dinheiro. Essa frase é do grande professor Baroni, né? Seu amigão. Na realidade, alguns dizem que é seu pai, não sei. Né? Isso é intriga da oposição. Quem sabe? Mas eu concordo muito com o Baroni quando ele fala assim, cara, fundo imobiliário é maquininha de imprimir dinheiro. Ninguém quer vender maquininha de imprimir dinheiro. Ninguém quer ganhar dinheiro vendendo máquina de imprimir dinheiro. Você quer ganhar o dinheiro que ela imprime. Né? Então, eu acho que eu vejo muito iniciante entrando no mercado, pô, mas aqui a gente tem 40% de desconto no valor patrimonial, né? Tem aqueles imóveis no Rio, Edgar 11, Alme 11, enfim. E aí eu falo, velho, não é para aí. Você quer ganhar dinheiro com construção civil, ações de construção civil. Você quer ganhar renda, aí sim, fundos imobiliários. Você concorda com isso? O pessoal está te chamando de baroninho aqui, cara. Você concorda com isso, Marcão? Depois que eu entrei na assunto, a quantidade de apelido que o pessoal foi criando aí é a loucura. É baroninho, golden boy, eu só tô pescando aqui, cara. Pois é. Não, mas eu concordo. E aquela questão que eu falei também, que a minha estratégia foi mudando ao longo dos anos, nesse último ano, porque assim, eu já conheci o Baroni, já consumi o conteúdo dele, só que tendo uma proximidade, realmente um contato maior, muita influência, eu tive muita influência dele nesse último ano também para colocar assim um pouco mais o meu pé no chão, porque, pô, eu também gosto de ganhar dinheiro, eu também gosto de colocar alguma coisa que vai me dar um retorno maior, só que a partir do momento que você entende, você esfria sua cabeça de que tá,
Não adianta, ainda mais num produto que é voltado mais para renda, não adianta eu querer fazer maluquice aqui, porque é muito mais fácil eu perder dinheiro do que eu ganhar. Então, se eu for colocar em termos de renda, é muito mais fácil eu perder ali num fundo desvalorizando ou uma queda de renda do que eu ter que recuperar esse dinheiro mês a mês com os rendimentos. Essa conta não fecha, o risco e recompensa não fecha. Então, eu prefiro muito mais entender algo mais tranquilo, não vou ficar enfiando um monte de risco desnecessário na carteira, não posso colocar coisas que comprometam a minha renda, porque é ela que vai me dar o meu retorno. Não é o ganho de capital. Se der para fazer ganho de capital, por exemplo, na época que a gente teve de fundos de papel lá, o Iridium 40% acima do VP, realizando emissão, que a gente consegue arbitrar, que a gente consegue ganhar dinheiro meio que assim, garantido, entre aspas, aí maravilha, vai fundo, é um negócio ok, você está fazendo uma mecânica da bolsa ali, tranquilo. Agora, se você está querendo pegar, extrair valor, pegar um fundo que está super descontado, tem uma tese super arriscada, uma laje lá no Rio de Janeiro, super vaga, mas se locar, vai dar um baita retorno. Quando locar, sabe? Tá, pode dar certo. Eu não acho que não funciona. Funciona. Nem sempre, e provavelmente a maioria das pessoas que for tentar não vai conseguir. Então é para uma pessoa que talvez tenha aí uma visão mais apurada, acompanha mais. Funciona. Mas eu não acho que é por aí para a maioria das pessoas. Mas, uma coisa que eu acho que sim faz sentido de ganho de capital é o fundo realizar ganho de capital para você. Aí eu acho que faz sentido. Então a gente tem ciclos de imóveis. Então, uma tese de uma boa compra de um imóvel, eventualmente aquele imóvel pode ser uma boa saída do portfólio. Aí eu acho que faz sentido. Só que aí não sou eu que estou realizando, é o gestor. Aí eu concordo. Aí eu acho que faz sentido e aí eu acho que sim, a gente tem que ter ganho de capital. Então a gente consegue ver alguns fundos hoje em dia fazendo vendas. BTLG, HGLG, RBRP. Então você vê que eles estão fazendo venda. Aí você pega e olha a TIR desse basicamente o retorno que deu esse investimento dessa venda desses imóveis. Veja qual que é o retorno. Pô, 20 e poucos % ao ano. Tá ótimo. Então se você deixar o gestor fazer esse trabalho, eu acho que é mais alinhado com o que a gente quer aqui para fundo imobiliário. Aí eu acho que faz sentido o ganho de capital. Não, perfeito, cara, perfeito. A gente compartilha dessa mesma visão. E aí, Marcão, falando em compartilhar a visão, queria que você dividisse aqui com a gente como você vê o cenário atual de fundos imobiliários, né? A gente vem uma inflação cada vez mais crescente, o Banco Central, sempre brinco, dormiu no ponto, assim como o Fed, assim como todo mundo, descambou a inflação no mundo e agora estão correndo atrás de prejuízo, né? O maior aperto monetário da história do Plano Real, né? Chegando em 11,75%. Espera-se que isso seja suficiente para conter a inflação, mas o setor de fundo imobiliário vem sofrendo com isso, né? Marcação a mercado, e o IFIX no ano está caindo, né? Já estamos, semana que vem, finalizando o primeiro trimestre, ano voando, ainda tem eleição esse ano, Copa do Mundo e o IFIX caindo. Qual que é a sua visão para o cenário macroeconômico brasileiro neste momento, especificamente falando sobre fundos imobiliários? Acho que a gente não, assim, se a gente for olhar lá para trás, vamos lá, 2019, a gente estava super, agora vai, o mercado de escritórios vai bombar. Eu lembro do HGRE. Marcão, eu vou te interromper. A gente era o Rubinho Barrichello naquela corrida famosa. Hoje sim, daí virou hoje não. É isso. Eu lembro. E daí aconteceu a pandemia. Então, não foi. Então, atrasou tudo. Aí, quando a gente começa a recuperar um pouco, vem mais alguma coisa. Aí teve negócio de tributação. Aí, pô, beleza, caímos de novo. Aí voltamos, aí tem guerra, aí sobe a inflação, aí cai de novo. Então, assim, a gente está em um cenário que a gente poderia, pelo mercado imobiliário, ter uma ótima recuperação. Mercado imobiliário. Então, o mercado imobiliário real está indo super bem. Os imóveis valorizando, regiões valorizando, o aluguel aumentando, vacância caindo. Então, ótimo. Só que a questão de renda variável, a questão de bolsa, de investimento, aí a gente tem muita volatilidade. Então, o que eu enxergo para esse ano é andar meio de lado. Assim. A gente não vai ver grandes valorizações, grandes desvalorizações, mas também é um ano de volatilidade. Então, pode ser que, apesar de eu falar, vamos andar de lado, pode ser que sim tenha algum tiro para algum lado, assim. Ainda mais que a gente está com essa questão de guerra que não terminou até agora, a gente vai ter as eleições, então qualquer coisa que os participantes ali falarem, propuserem, ou qualquer coisa do tipo, pode ter influência. Então, é um ano que não tem muito como acertar o que vai acontecer exatamente. Eu não vejo uma valorização, isso eu posso dizer. Não vejo os fundos imobiliários voltando a subir agora esse ano. Talvez ano que vem, talvez quando o negócio acalmar, e faz mais sentido. Ainda mais que a gente tem que controlar a inflação, os juros teriam que baixar também para
para a gente ter destravar, né, um pouco dos fundos imobiliários, das cotas em si. Mas, pô, se você olhar os fundos com a qualidade que eles têm hoje, com o que eles podem entregar hoje, e entender o rendimento que você vai ter hoje comparado ao que você vai ter amanhã, né, no futuro, para mim é um momento excelente de você comprar. Acho que faz muito sentido. Mas, em termos, para a pessoa que é muito apegada em valorização, isso não deve acontecer esse ano, não. Então, é um ano que deve ser, tipo, cai um pouquinho, sobe um pouquinho, cai um pouquinho, e vai conforme o Brasil aí permitir. Não, concordo plenamente, mesmo porque o relatório Focus já está falando em Selic em 13%, né, no final do ano, e não tem como descolar uma coisa da outra, como você falou. Então eu também vejo exatamente como você, Marcão, excelente oportunidade, né, excelente oportunidade, a gente deve ter um ano inteiro aí de fundos imobiliários descontados, porque na minha visão, a gente está tendo grandes oportunidades nesse momento em vários setores. E aí, falando sobre os setores, eu queria que você desse rapidamente, qual que é a sua visão sobre três setores diferentes. Tá? O primeiro dele é logística. Logística é um setor, a queridinha do mercado, né? Desde 2020, foi talvez o que passou melhor por todo 2020, 2021. E alguns falam, bom, acho que já está um pouquinho demais, né? Tem algumas coisas que estão mais esticadas, embora a gente ainda ache fundo imobiliário de logística negociando até abaixo do valor patrimonial, mas é mais caro, né? Qual que é a sua visão para esse setor, Marcão? Acho que é um setor ótimo. Se você pegar, por exemplo, é que eu não tenho aqui, mas se desse para pegar um gráfico para você ver as regiões, especialmente em São Paulo, né, ao redor de São Paulo, para você ver vacância, entrega de imóvel, esse tipo de informação, você vai ver que a vacância está caindo, o preço de aluguel está subindo, imóvel está valorizando, o preço de construção subiu, então valoriza também o imóvel. Então, para a logística, eu vejo como uma excelente perspectiva. Óbvio que tem todo um contexto que pode influenciar. Então, se por acaso amanhã tem greve dos caminhoneiros, se por acaso o consumo começa a cair, esse tipo de coisa, aí vai afetar. Mas assim, aí já começa a entrar a economia, vai influenciar demais. Olhando a questão do setor mesmo, eu acho que é um excelente setor. Se você olhar os rendimentos, por exemplo, tem vários pagando tipo 9% ao ano. Sim. Se você fizer uma comparação com lá para 2019, mais ou menos, bom, o que as pessoas compravam naquela época? Uma renda de 6%. Então era 6% que o pessoal comprava feliz, era um HGLG da vida lá atrás, era um XPLG que pagava até um pouco mais, estava todo mundo feliz. Hoje, a gente tem a possibilidade de você comprar esses mesmos fundos, e até melhores, né, porque de lá para cá fizeram aquisições, mudaram, cresceram e tudo mais, pagando 9%. Então aumentou pra caramba o retorno desses fundos. E assim, não seria certo também a gente imaginar que a gente vai viver daqui para frente a Selic a 13, inflação a 10, 11, esse seria o nosso padrão. Se fosse o nosso padrão, aí tudo bem, a gente pode entrar no debate aqui que talvez a renda fixa vai render bem. Mas esse não é o caminho, não é o que as pessoas buscam, não é o que o governo quer, não é o que ninguém quer, porque vai fazer mal para todo mundo. Então, eventualmente, vai ter uma volta aí da Selic para seja lá qual for o patamar, mas para baixo. Aí você vai falar, putz, agora os fundos de logística estão pagando 7%. Poderia ter comprado a 9%, travado ali o meu preço médio para ter os 9%. Mas não, esperei subir para comprar. Então, hoje, eu vejo o setor de logística como excelente. Sem falar que ele tem essa questão de estar aí valorizando e potencialmente tem rendimentos a destravar mais para frente. E ainda tem vendas de imóveis. Os fundos que eu citei lá, praticamente vários foram de logística, vendendo imóveis, gerando ainda mais ganho. Então, eu gosto bastante desse setor. Perfeito. E eu também. Com certeza é o principal da minha carteira de fundos imobiliários de tijolo. E aí tem um setor, cara, que, vamos dizer, ele já foi o queridinho do mercado e virou o patinho feio, que é o setor de shopping, cara. Eu já tive shopping, gostava muito. Aquela história, né? Você tem 10 shoppings, cada um com 200 logísticas. Uhum. Então você compra um ativo, você tem 2.000 fontes de renda. Todo mundo já ouviu essa história. Aí veio a pandemia e dizimou os caras. Eu confesso que eu saí do setor de shopping e não pretendo voltar. Por quê? Porque eu acredito que, principalmente com a pandemia, eu acho que o Brasil evoluiu muito no setor de e-commerce. Acho que aquela concorrência pelo espaço do shopping, ela diminuiu muito. Então eu particularmente não tenho mais setor de shopping na minha carteira. Queria ouvir de você qual que é a sua visão para esse setor, Marcão. Em 2020 eu saí de shoppings também, então bem assim, antes de realmente estourar a pandemia, eu fiquei também com eu não tinha muito já na época, eu tinha pouco, mas a incerteza não me fazia me sentir bem, então eu achei que fazia mais sentido eu trocar para outras coisas que dava para comprar na época e
enfim, daria um fruto mais interessante. E na minha visão, essa movimentação deu muito certo. Então, os fundos de shopping passaram aí quase um ano sem entregar renda, depois foram se recuperando, e nesse tempo todo eu fiz outras aquisições que não só valorizaram, mas também pagaram muito bem. Então, essa movimentação, na minha cabeça, fez muito sentido. Hoje eu ainda não tenho, porém, diferente de você, eu gostaria de voltar. Então, eu acho que é um setor super interessante. Eles já estão muito melhores do que estavam, tipo, 1 ano, 2 anos atrás. Ainda falta um pouco para realmente voltar ao que seria o patamar de 2019, mas a gente tem fundos de shopping melhores hoje, no sentido de mais robustos, alguns até fazendo aquisições, se alavancando. Então a gente tem agora o que eu diria que seria talvez um passo de evolução do setor de shoppings em fundos imobiliários. Em questão do shopping físico mesmo, essa dúvida aí realmente é um negócio que eu não sei se vai ou não vai, mas eu acredito que os shoppings eles vão mudar de novo. Então eles vão evoluir para alguma outra forma de operação e eu acho que pode ter muita otimização com o e-commerce. Então juntar com o que o e-commerce precisa para poder fazer algum tipo de simbiose, basicamente. Então eu acho que eles vão evoluir nesse sentido. Então eu não acho que é um setor que morreu, porque muita gente acha que morreu esse setor. Eu acho que é um setor interessante. Ele não é um setor que está isento de riscos, porque ele não voltou ao que era antes, ele não está 100% já bonitinho ali rodando, ele tem os riscos dele, então é uma coisa que a gente tem que acompanhar. Qualquer crise sanitária que vier a acontecer pode ter um impacto. Espero que não tenha mais nada nesse sentido, mas a gente nunca sabe, pode acontecer. Mas eu acho que é um setor super interessante. Eu sempre gostei da dinâmica que eles têm de ter o aluguel variável, por exemplo. É um dos poucos setores que tem aluguel variável. E, pô, Dia das Mães, Natal, sempre você esperava aquela rendinha mais gordinha no final do ano. Então eu acho um setor super legal. Eu não tenho ainda, pretendo voltar. Eu olho alguns fundos ali, mas eu ainda não efetivei na minha carteira. Mas eu acho um setor bacana também. Pô, legal, Marcão. E o último, né, eu falei que eram 3 setores, é outro setor aí que também está na berlinda, que é de laje corporativa, né? Alguns falam que morreu, que agora é tudo home office. Discordo dessa visão, mas também discordo daqueles que acham que vai voltar ao que era no passado. Eu acho que é meio parecido com o que você falou, talvez a gente vai viver um ambiente mais híbrido agora, né? Com empresas trabalhando meio home office, outras não, e talvez a concorrência pelo espaço em grandes lajes corporativas, em grandes centros como São Paulo, Rio de Janeiro, diminua. Então eu tenho um pouco de laje corporativa, mas é um setor que eu ainda estou namorando, vamos dizer assim. Queria saber a sua opinião sobre esse setor. É um setor também não trivial, então eu acho que não é aquele que você vai comprar, vai ter sua renda bonitinha, é tranquilo. Ele é mais volátil pela natureza de como ele funciona. Eu gosto, apesar de não ser o principal setor da minha carteira. E da questão que você falou de mudança, né, de comportamento, eu acho que o principal ponto, eu acho que pode até voltar mais forte, dependendo do caso, mas em regiões específicas. Então agora eu acho que é onde vai ter a diferença. Eu acho que vai ter uma seleção um pouco melhor ou maior em questão de regiões boas. Então as regiões que eram mais secundárias, por exemplo, Alphaville. Alphaville cresce depois de São Paulo. Então ela é secundária. São Paulo cresceu, está faltando lá, o pessoal começa a escoar para outros lugares. Essas regiões, aí eu acho que realmente pode sofrer mais do que sofria antes. Agora, as boas regiões dos bons imóveis, Faria Lima, por exemplo, eu acho que elas têm tudo para voltar, se já não voltaram, e potencialmente até melhorar ainda a sua renda. Só que aí a questão é, os fundos imobiliários hoje que a gente tem, aonde que eles estão localizados? Quais estão nas melhores regiões? A gente tem vários que são mais alternativos, a gente tem algumas teses aí que sofreram e sofrem até hoje, a gente tem outros que são mais premium, assim, mais focados realmente, e tem outros que são mais mistos. A gente tem que entender quais fundos estão mais alinhados com essa proposta. E, na minha visão, mais do que antes, hoje o pessoal, e por pessoal digo investidores, gestores e o mercado, focam mais nos imóveis de melhor qualidade e melhor localização. Esses eu acho que são, assim, não vou chamar de aposta, mas assim, são talvez um investimento um pouco mais alinhado com o que a gente vai ter daqui para frente. Você colocar o dinheiro em talvez alguma coisa mais afastada, tipo Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é uma região muito difícil. Lá, obviamente, é uma tese que se você comprar e virar, você tem ali muito valor, muito ganho de capital, muita coisa a se destravar. O problema é quanto tempo?
Como vai ser? Vai virar, né? Será? Vai virar? Será que vai virar? Então, assim, essas regiões, talvez, assim, eu não sei, né? Essas eu tenho mais dúvida, mas as coisas mais óbvias, nos melhores imóveis, melhores regiões, aí eu acho que é mais tranquilo de você entender que pode ter momentos de crise, mas, cara, você está posicionado num baita imóvel, numa baita localização, então vai ter demanda para aquilo. Não, perfeito, Marcão. E aí, você falou agora há pouco, quando eu perguntei do setor de logística, né? Você falou uma palavra que ela se tornou proibida para alguns no mercado, chamado alavancagem. E aí eu fiz uma live com o pessoal do TRX, né? Que é o TRX F11, talvez um fundo imobiliário mais alavancado do mercado. Fiz com o Gabriel Barbosa, o RI. E aí não tem como, né? Não tem como falar com a TRX e não falar de alavancagem. E ele deu, né, os argumentos dele, enfim. Inclusive, sou cotista do TRX F11, né, como disclaimer aqui, gosto bastante. Mas eu queria saber a sua opção, a sua opinião sobre essa alavancagem, não só do TRX, tá? Mas que o mercado parece que está abraçando, né? No passado era palavra proibida, alguns começaram a fazer, começaram a ter um retorno excedente para o cotista, e aí o mercado começou a olhar isso de uma maneira, vamos dizer assim, mais atenciosa. Mas ainda existe um preconceito. Eu sinto isso, não sei se você sente. Queria te ouvir especificamente sobre alavancagem de FIIs. Qual que é a sua opinião? É meio tabu essa palavra, né? O pessoal ainda não acostumou. Para mim, nada mais é do que uma eficiência financeira. Você está otimizando ali aquela história. E talvez ele tenha falado isso daí na conversa de vocês. Qual que é o dinheiro mais caro? O dinheiro mais caro é o nosso mesmo. Então, pegar o dinheiro do cotista ali é o dinheiro mais caro. Agora, se eu conseguir usar um dinheiro de terceiro para fazer um outro investimento, geralmente ele sai mais barato. Então, para mim, a alavancagem nada mais é do que uma otimização financeira. Só que você precisa ver como ela foi feita. Então, por exemplo, no caso do TXF, eu acho que é uma alavancagem super tranquila, porque é tudo muito bem casado. IPCA com IPCA, contrato com contrato, duração com duração, vai tudo andando casado. Se por acaso o inquilino fala, não quero mais ficar aqui, vou sair, ele vai pagar uma multa, essa multa vai me trazer o valor de que essencialmente eu vou pagar a alavancagem. Então, assim, está tudo muito bem casado. Sim. Nesse caso, tranquilo. Qual que é o risco ali? O risco é você, o gestor no caso, não conseguir realizar uma emissão talvez necessária para pagar uma amortização, ter esse problema de cenário. Mas assim, na alavancagem em si, super tranquilo. Onde eu não gosto de alavancagem? Quando é uma alavancagem descasada. Tem fundo de lajes, por exemplo, que tem alavancagem, e alavancagem usando ali um contrato típico para poder fazer essa antecipação. Se o inquilino sai dali, e aí? Você perdeu já não tinha casamento, né? Você já perdeu ali o fluxo. Se tem uma renegociação, pode perder o fluxo. Então, assim, aí fica muito. Aí eu não gosto. Aí realmente eu acho que é um risco desnecessário. De cabeça, eu acho que poucos fundos fazem dessa forma descasada. Até um interessante, o BTLG, é um fundo de logística. Ele tem CRIs lá dentro, tanto IPCA quanto CDI. O CDI, obviamente, seria o descasado. O que eles estão fazendo agora? Chamando uma emissão, porque o CDI, a Selic, né, vai chegar aí potencialmente a 13%. O CDI ali vai corrigindo a dívida para cima. Chega a um ponto que a dívida está mais cara do que eu recebo ali do meu imóvel. Então, o que faz mais sentido? Vou pré-pagar, vou quitar esse CRI e me livrar dele, que é o que o BTLG pretende fazer com essa emissão. Então, ele captando dinheiro, ele vai quitar e resolver. Então, ele, por exemplo, é um que potencialmente conseguiu fazer isso. E os fundos que, por exemplo, estão com 20%, 30% abaixo do VP, que não conseguem realizar uma emissão, esses daí começam a se enforcar, aí vira um problema, ou renegocia, ou vende imóvel, sabe? Vira uma complicação. Então, eu adoro a alavancagem, eu acho que ela extrai muito valor de uma negociação, de uma transação, mas ela precisa ser casada, ou ela precisa ser muito bem equacionada. Mas fazer alguma coisa que vai trazer um risco desnecessário, tipo esse daí de pegar um contrato típico e tudo mais, aí eu já acho que começa a trazer... começa a comprometer a renda, que é o centro de tudo aqui. Sim. É aquela história, né? A diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? Então, é isso. É você conseguir pesar. E foi justamente isso que o Gabriel falou, exatamente, né? Que ele falou, cara, a nossa alavancagem aqui, ele usou essas palavras, tá? Esse vídeo está no YouTube, quem quiser depois procura lá. Ele fala, é papai e mamãe, né? Então, assim, tá tudo casado, né? Então, e ele também citou um outro ponto que eu acho importante frisar, que você acabou de citar, que é a amortização, né? Pô, a gente precisa amortizar, ou a gente tem um compromisso aqui, e hoje a amortização de 1 ano deles
é 4% no máximo do patrimônio. Então, se precisasse fazer uma emissão numa condição complicada de mercado, ainda assim seria uma pequena diluição, né? Ou seja, não causaria grandes, vamos dizer assim, perdas para o cotista. Então, eu gosto muito da tese do TRX, acho que eles foram muito felizes, é muito engraçado, né? Eu conversei com eles até em off depois, e eles contando, né, que eles assinaram o cheque para o Pão de Açúcar uma semana antes da pandemia, né? E aí eles tinham que pagar lá 1,2 bilhões de reais, e não tinha nem como pagar, mas eles conseguiram, comprovaram. Esses aí se viraram no 30 aí para conseguir fazer essa operação, porque os caras saíram de praticamente zero de patrimônio, né? Tinha um pouquinho ali, mas saíram de praticamente zero para 1 bilhão e pouco do dia para a noite, quase. Então, ele citou os números, eu não vou me lembrar exatamente agora, mas acho que o patrimônio do fundo era tipo 190 milhões, e a emissão era tipo 1,2, tipo 6 vezes maior do que o patrimônio do fundo. E foi um tiro. E, cara, assim, eu tenho comigo, Marcão, que os gestores se provam nos momentos de dificuldade, né? Surfar o mercado de 2019 é mole. Eu quero ver o que você fez em 2020, né? Que foi realmente um ano desafiador. E nesse ponto que eu gosto muito da RXF11, né? No caso da TRX Investimentos, que os caras se provaram num cenário extremamente adverso. Bom, Marcão, se encaminhando para o final agora, tem duas perguntas que eu sempre faço quando eu faço Costa Show, que ela diz muito sobre as pessoas que a respondem, né? E a primeira é o seguinte: se você pudesse voltar no tempo e dizer assim, para o Marcão de 18 anos, que conselho que você se daria, cara? Boa pergunta. Cara, eu acho sempre uma boa pergunta. Não, é sempre uma boa pergunta. Não, mas eu sei o que eu diria. Uma coisa que eu olho para trás hoje, e assim, não é que eu me arrependo de coisas que eu fiz ou deixei de fazer, mas uma coisa que eu acho que eu deveria ter feito, e hoje é o que eu faço muito, e eu fico pensando, cara, se eu tivesse começado lá atrás, e eu não estou falando de investimento. Obviamente, investimento seria o conselho mais óbvio, começa a investir mais cedo. Mas era realmente dar valor a estudar, a você realmente estudar, ler, enfim, não precisa ser sentar que nem escola, que você senta 5 horas por dia, 6 horas, vai estudar. Não, cara, foca em aprender, em absorver, em estudar, em olhar conteúdos úteis, sabe? Você ser mais inteligente todo dia. Porque no fim do dia, o que você tem de mais importante é o seu conhecimento. Se amanhã você vai à falência, putz, errei e perdi todo o meu dinheiro. Se você for um cara inteligente, realmente tem muito conhecimento, você reconstrói. Se você ganhou aquilo, você é um Zé Mané, não entende nada de nada, cara, se você perdeu dinheiro, você perdeu dinheiro, você não vai conseguir aquilo de novo. Você não tem a capacidade de conseguir aquilo de novo. Agora, se você é uma pessoa que realmente estuda, entende e tem a capacidade de aprender, cara, você faz o que você quiser. Muda de emprego, muda de profissão, vai para outro país, estuda outro idioma, faz o que você quiser. Então, eu acho que o que eu deveria ter feito lá atrás, porque eu era um aluno bem medíocre na escola, assim, era realmente estudar. Entender que estudar não é coisa chata. Estudar é uma coisa importante que vai te permitir fazer absolutamente o que você quiser. Não, perfeito, Marcão. Eu diria assim, só complementando, talvez eu acho que o estudar não seja o verbo correto, eu diria assim, continuar o desenvolvimento intelectual, né? Porque a gente acha que o nosso desenvolvimento acaba no ensino médio. Nossa, acabei esse negócio, já sei o que é uma mitocôndria e já sei um pouco sobre a Revolução Francesa, agora está tranquilo. E aí você descobre que isso não serve para nada e agora que realmente você tem que aprender as coisas, né? Então, eu concordo com você, né? Se eu voltasse para meus 18 anos e falasse, puta, Rafael, continue estudando, aprende, continue esse desenvolvimento que vai fazer muita diferença na sua vida. E aí, falando sobre desenvolvimento, não tem como não falar de livros, né? Livros, a melhor ferramenta que existe para você se desenvolver. E aí eu te pergunto, Marcão, que é a segunda pergunta que eu sempre faço: qual livro mais te marcou? O livro que você mais gosta? O livro que você mais indica? Me fala dos livros que te impactaram, vamos dizer assim. Cara, tem um, assim, eu não preciso nem pensar para responder, que é o Essencialismo. Esse livro, para mim, foi maravilhoso. Eu li, recomendei para todo mundo. Muita gente comprou, leu, adorou. Para mim, esse é um dos melhores. Inclusive, eu tenho uma tatuagem que eu fiz inspirada nele. É meio maluco isso aqui, mas se você ler o livro, você vai entender mais ou menos a ideia disso aqui. Para mim, esse livro é maravilhoso, assim, para te ajudar a entender que você, primeiro, não tem que fazer tudo,
você tem que focar realmente nas coisas, você tem que aprender a você colocar a sua energia no lugar certo. Quando você consegue ter essa mentalidade, as coisas vão fluindo muito mais fácil. E você também não vai se sentir a consciência pesada na hora de você negar alguma coisa, deixar de fazer alguma coisa. Porque você entende que você está investindo aonde você tem que ir. Mesmo que depois, em algum momento, dê errado, aquele era o teu caminho. Putz, deu errado, beleza. Então eu vou investir minha energia agora para fazer outro caminho. Mesmo que eu vou pivotar aqui e fazer outra coisa, você tem que dedicar a sua energia. Você vai fazer uma porrada de coisa ao mesmo tempo, você não vai fazer nada no fim do dia. Mas assim, eu acredito que você me fez essa pergunta já antes, eu já devo ter falado desse mesmo livro, então tá até aqui do lado aqui, isso não foi preparado antes, mas o autor ele fez um segundo livro, chama Sem Esforço. Eu não terminei de ler esse livro ainda, mas até agora, muito bom. Então, tá aí, se você já leu o Essencialismo, tem aí o que seria o Essencialismo 2. Vale a pena, é bem legal. Bom, eu já li Essencialismo, realmente muito bom, porque eu compactuo principalmente da lição que menos é mais. Cara. Menos é mais. Se você, não adianta você tentar fazer 1 milhão de coisas, você não vai conseguir. Né? Se você se dedicar a apenas uma ou duas coisas, aí sim você tem uma chance de fazer alguma coisa direito. Né? Mas, Marcão, cara, só tenho a agradecer a tua disponibilidade, sua presença aqui, ajudar a gente a entender mais esse momento do setor de fundos imobiliários, setor tão importante que vem crescendo tanto em número de investidores, em novos fundos. Então, é um mercado em franca expansão. Então, é sempre muito bom recebê-lo aqui para a gente falar sobre isso. Muito obrigado aí pela disponibilidade. Cara. Prazer foi todo meu. Obrigado pelo convite. Sempre um prazer. Ainda mais ir um pouco além de fundos imobiliários, né? Falar um pouquinho de outras coisas, porque foi super legal. Então, adorei aqui a conversa. Então, obrigado de novo aí pelo convite. Tamo junto aí sempre que precisar. Tamo junto, Marcão. Obrigado, cara. Um forte abraço. E para todo mundo que viu aqui, muito obrigado também pela presença. E até a próxima. Um forte abraço. Tchau, tchau.